capítulo 17. Olha só. E aí, não, 17 não, desculpa, 15, falei errado. Capítulo 15. E aí, o que que a gente vai fazer? O último tópico que a gente vai ver aqui é o princípio de Arquimedes, tá? É bem conhecido como empuxo. Ou seja, a gente vai estudar a ideia de empuxo aqui, beleza? O que que é que eu quero, quero que vocês entendam aqui? Primeiro, o empuxo ele vai surgir devido a uma diferença de pressão que vai atuar no corpo. Como que isso vai acontecer? Da seguinte maneira, ó. Todo mundo concorda que aqui, ó, eu tenho, primeiro, vamos entender, ó. Eu tenho aqui um recipiente, ó, recipiente, e dentro desse recipiente possui um fluido, certo? Então eu tenho um recipiente com fluido. Ou seja, tem um líquido aqui, tá? O que que vai acontecer? Eu tenho aqui um objeto, né? Então aqui, ó, o meu corpo, objeto, beleza? Todo mundo concorda que o fluido que está aqui possui uma coisa que a gente já definiu, chamada densidade. Então, densidade do fluido. E o corpo também vai possuir uma densidade. Todo mundo concorda com isso? Todo corpo, toda substância possui uma densidade, que é o quê? Distribuição de massa por um certo volume. Se a gente analisar com cuidado, né? Deixa eu pegar outra cor aqui, ó, só para mostrar para vocês. Se a gente analisar com cuidado aqui, ó, todo mundo concorda comigo que eu vou ter diferença de nível entre essas duas linhas aqui, ó? Sim ou não? Então quer dizer o quê? Na parte superior, o corpo vai estar recebendo a ação de uma pressão. Vamos colocar aqui, ó. Na parte superior, o corpo está recebendo a ação de uma pressão. Então aqui tem uma pressão agindo. Na parte inferior, ele vai receber a ação de uma pressão também. Mas concorda que a pressão na parte inferior é maior do que na pressão na parte superior? Então a pressão que age aqui, ó, ela é maior, beleza? Então quer dizer o quê? Existe uma diferença de pressão aqui agindo. A pressão que age na parte de baixo é maior do que a pressão que age na parte de cima. Show de bola? Aí, vamos lembrar o seguinte: como é que calcula pressão de maneira geral? Exato. Pressão é força sobre área. Todo mundo concorda que a área na parte de cima e a área na parte de baixo desse corpo aqui é a mesma? Sim, né? Então quer dizer o quê? A pressão é o que é, na verdade, a força, ela vai ser a pressão vezes a área. Como a área é a mesma, o que determina se eu vou receber uma força maior ou menor naquela região é a pressão feita, certo? Então, ó, vamos supor que aqui, ó, eu falo que é a parte superior, superior, e aqui é a parte inferior. Todo mundo concorda que a força que vai agir na parte inferior é maior do que a força que vai agir na parte superior? Sim ou não? Sim? Então quer dizer que se a força na parte inferior é maior que a parte superior, qual que é a tendência de movimento desse corpo? Subir. Já reparou que quando você pega uma bola, coloca dentro da piscina e afunda, na hora que você solta, ela sobe? Por causa do empuxo. O empuxo, o que que vai ser o empuxo no final das contas? O empuxo é uma força resultante. O empuxo é uma força resultante vertical para cima, causada pela diferença de pressão
na parte inferior e superior. Beleza? Então quer dizer o quê? O empuxo, que eu vou chamar de E, ele é uma força resultante. Beleza? Então, se ele é uma força resultante, ele é um vetor. Então, ele tem direção e sentido. A direção é vertical e o sentido é para cima. Beleza? Show de bola? Aí você vai falar assim, Deide, beleza, mas e a pressão que ocorre lateralmente aqui? Faz alguma diferença? Pensa o seguinte, a pressão que está sendo feita aqui não é a mesma sendo feita aqui? Porque está no mesmo nível, não está? A pressão que vai ser feita aqui não é a mesma que vai ser feita aqui? Então quer dizer o quê? Lateralmente não faz nenhuma diferença. O que importa para a gente é a diferença entre a pressão inferior e superior. Essa diferença de pressão gera uma força maior na parte de baixo e menor na parte de cima. Então faz com que tenha uma força resultante para cima. Todo mundo entendeu essa ideia? Show. E aí a questão é, já que é um vetor, todo mundo lembra o que um vetor tem? Direção, sentido e intensidade, módulo. Intensidade, módulo é valor. Então a questão é, como é que a gente calcula o valor do empuxo? Esse é o tipo da questão agora. Como é que eu vou calcular o valor do empuxo? Beleza? Então existem algumas maneiras de fazer esse cálculo. Eu vou definir aqui para vocês essa ideia. Ó. Primeira maneira, você vai interpretar o empuxo como sendo o peso de líquido ou fluido deslocado. Então, vou colocar aqui, ó. Impulso é o peso de fluido deslocado. Mas peraí, o que significa ser peso de fluido deslocado? Vocês concordam que quando eu pego um objeto e coloco na água, ele desloca a água? Imagina, você tem um copo cheio, até a boca de água. Você pegar um objeto e colocar ali dentro, não vai derramar água? Então, quer dizer, aquela água que está derramando é o fluido que foi deslocado por aquele corpo. Por que que ele desloca fluido? Porque dois corpos, duas substâncias não ocupam o mesmo lugar. Beleza? Então, quando eu coloco o corpo, ele vai empurrar aquele fluido para ocupar um espaço. E esse fluido, quando é empurrado, ele tem que ir para algum lugar. Então, o que acontece? O nível de fluido aumenta. Por quê? Eu desloquei o fluido. Então, se eu pegasse essa quantidade que foi deslocada e pesasse ela, ou seja, medisse a força-peso dela, seria exatamente o empuxo. Entenderam a ideia? Então, a gente calcula o empuxo assim, ó. O empuxo é igual ao peso de fluido deslocado. Só que aí a gente tem que lembrar, como é que eu calculo peso? É massa, então vai ser a massa de quem? Do fluido, vezes quem? Gravidade. Beleza? Então, quer dizer, uma maneira da gente calcular é o quê? É eu pegar a massa de fluido e multiplicar pela gravidade. Então, essa é uma maneira que eu consigo calcular o empuxo. Show de bola? Existe outra maneira. Segunda maneira. São três, tá? Eu vou usar a mesma ideia de peso de fluido deslocado, só que ao invés de trabalhar com massa, na maioria das vezes a gente sabe a massa das coisas, no sentido de fluido? Não, né? Normalmente a gente sabe volume e densidade. Então quer dizer o quê? O empuxo, pode falar? Isso. O F é a força inferior e o Fs é a força superior. Beleza? Nada. Ó, empuxo. Todo mundo lembra que densidade
é massa sobre volume. Então quer dizer que a massa é o quê? Densidade vezes volume. Então eu vou usar essa relação. Então quer dizer, o empuxo, ele vai ser a densidade do fluido vezes o volume. Aí, ó, volume de fluido deslocado vezes a gravidade. Então aqui, ó, outra maneira de calcular. Show? Sim ou não? Sim, né? Agora, a terceira maneira. Terceira maneira é relação entre empuxo e peso aparente. Vamos lá. Todo mundo já reparou que tudo que fica dentro da água parece que fica mais leve? Então, por exemplo, se eu estivesse na água, a gente estava na piscina, foi fazer uma atividade na piscina, e eu peço alguém para poder me manter, segurar, eu deitado. Não consegue fazer isso de boa? Mesmo eu tendo cento e poucos quilos? Já reparou que a água consegue nos ajudar a fazer isso? Já ajudou alguém a nadar? Essa que é a ideia. Isso acontece por causa do empuxo. Então quer dizer o quê? Se eu pegar um corpo do lado de fora e pesar ele, lembra, falar pesar, eu não estou medindo a massa. Pesar quer dizer que eu estou medindo a força peso. Então se eu vou lá e meço a força peso dele do lado de fora, deu 100 newtons. Aí vou lá dentro, coloco ele dentro da água, e aí na hora que eu vou ver, parece que ele não tem 100 newtons mais, parece que ele está mais leve. Essa sensação de estar mais leve é chamada de peso aparente. Beleza? Então, o que que é a ideia do peso aparente? O peso aparente, ele é igual ao peso real. O que que é o peso real? Aquilo que eu meço do corpo lá de fora, menos o empuxo. Beleza? Show de bola? Então, quer dizer o quê? O empuxo é o peso real menos o peso aparente. Todo mundo concorda com isso? Fez sentido? Fala comigo. O que que a gente aprendeu no princípio de Steven? Quanto mais profundo, maior pressão. O que que a gente aprendeu no princípio de Steven também? Que a pressão era transmitida igualmente em todos os pontos. Então quer dizer o quê? Pelo fato de eu estar no nível mais baixo, a pressão que é feita em todos os pontos aqui nesse nível mais baixo é a mesma. Então quer dizer que seja ela para cima ou para baixo, a pressão aqui embaixo é maior do que aqui em cima. Entendeu? Né? Show? A questão ela vai te dar ou o empuxo ou o peso real, pra você calcular o peso aparente, tá? Ou o peso aparente pode ser uma interpretação do que está acontecendo. Tudo bem? Todo mundo entendeu a ideia?